Beleza? Então, assim, ó, boa noite, espero que vocês estejam bem, tudo na paz, tudo certo. Sossegado, professor, também sossegado, Vitor. A gente vai dar continuidade à nossa apostila 3, né? O que acontece? A gente vai falar hoje de História A, História A, História A, aula 6, beleza? História A, aula 6. Eu sei que eu tô devendo postar lá no YouTube, então hoje eu vou postar todas as aulas que estão atrasadas. Eu vou estar postando lá no YouTube, beleza? Então hoje eu vou postar todas as aulas que estão atrasadas nossas lá no YouTube, beleza? Sei que tô devendo isso daí, então eu vou colocar lá hoje. Belezura? Então tá bom. Então vamos lá falar um pouquinho sobre História A, aula 6, beleza? História A, aula 6. Se der tempo, a gente trabalha um pouquinho sobre História B também, beleza? Tranquilidade total? Então, bora! Já jantaram, gente? Beleza, não. Já jantaram? Ô, pessoal, vocês estão conseguindo enxergar aí de boa? Dá pra ver os slides certinho? Vitória ainda não. Vitor, com a pancinha já tá cheia. Tá certo, cara. E a minha pancinha tá cheia faz quase 30 anos, cara. Queria esvaziar um pouco essa minha pancinha aqui, mas ela vive cheia, rapaz. Faz quase 30 anos que eu tô com essa pancinha aqui. Cheia. Vocês estão conseguindo olhar os slides certinho, gente? Se alguém puder me confirmar aí. Tá conseguindo ver os slides certinho? Sim, querido professor, estamos conseguindo ver os slides certinho. Então, belezura. Gente do céu, eu tô querendo deixar meu cabelo sem cortar durante a quarentena. Mas, rapaz do céu, tá ficando muito feio. Não dá pra ver, não. Então, beleza, deixa eu tirar. Deixa eu... E agora? Agora sim, professor. Maravilha! Maravilha! Então, assim, gente, aula 6, História A, tá? Então é a apostila 3, né? Apostila 3, aula 6, História A. Belezura! Então, assim, como eu tava falando pra vocês, meu cabelo, cara, tá uma nhaca. Por que tá numa nhaca? Porque Deus, ele é justo conosco, né, gente? Ele dá as coisas pra gente, mas ele tira também. Então, assim, Deus me deu barriga e tá tirando meu cabelo. Não sei que troca é essa, se Deus tá me dando barriga e tá me tirando cabelo, cara. Daí
Fica parecendo o cabelinho do Bozo, só aqui, ó, do lado, assim, ó. Na frente aqui já tá indo embora, já. Fazer o quê? Então vamos lá. Passado esse preâmbulo, a gente vai falar um pouquinho então sobre a divisão do Império Romano, que a gente já falou, né? A nossa aulinha lá sobre o Império Romano, os fatores que levaram ao fim, praticamente, do Império Romano, né? Foi depois lá da divisão lá com Teodósio, em 395, Teodósio, imperador romano, 395 depois de Cristo, né? Teodósio, imperador romano, ele divide o império em duas partes. Então, a parte laranjadinha do mapa é o Império Romano do Ocidente, que está em crise, que está em decadência, que é governado pelo Senado, cuja capital é Roma. Então, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, beleza? Então, assim, o finalzinho do Império Romano é quando esse império ele se divide em duas partes. Império Romano do Ocidente, capital Roma, Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, beleza? E essa divisão aí foi muito importante naquele período para o imperador principalmente, porque em Roma estava passando por um período de crise econômica muito forte, conforme a gente já falou. Roma passava por um período de crise econômica, crise política, crise do escravismo muito grande, desemprego lá em cima. E querendo ou não, esse império ele estava entrando em ruínas, principalmente o Ocidente. Né? O Império Romano do Ocidente estava entrando em ruínas. E a gente vai ver os motivos lá, e um dos motivos é devido às invasões germânicas. Por outro lado, o Império Romano do Oriente, que é esse roxinho, rosinha, lilás, que a capital Constantinopla, ele era mais fortalecido. O comércio ali estava em alta, porque Constantinopla é uma cidade portuária, então é uma cidade estratégica, né? Por esse motivo, o imperador resolveu se fixar ali. E a gente vai comentar um pouquinho agora sobre essa civilização, sobre esse Império Romano do Oriente, e também a gente vai começar a falar sobre Idade Média. Belezura! Então, assim, ó, o que acontece? Constantinopla tem uma localização privilegiada, né? Uma das principais características de Constantinopla, que quem fundou a cidade foi o Constantino, daí esse nome, Constantinopla, que foi o imperador romano, beleza? Ela tem uma localização privilegiada, por quê? Porque é um local estratégico de comércio entre o Ocidente e o Oriente. Então, Constantinopla, essa nova capital do Império Romano, ela tem uma das principais características dela é seu ponto estratégico de comércio, porque é uma ligação entre o Oriente e o Ocidente, beleza? Tranquilidade total. Porém, cara, o Império Bizantino ficou conhecido assim, a região de Constantinopla ficou conhecida como Império Bizantino, porque era o nome da antiga cidade e tudo mais, e eles resolveram manter. E esse Império Romano do Oriente, ele era muito desenvolvido e muito rico também. E agora vem assim, ó, para quem de vocês pretende fazer vestibular para direito, para quem pretende fazer vestibular para direito, vive caindo em questões de segunda fase com relação lá ao Justiniano, que foi o imperador do Império Romano. Uma das questões vive caindo sobre o Império Bizantino lá, é sobre o reinado de Justiniano. Professor, mas por que pode vir a cair alguma coisa do Império Bizantino para quem pensa em fazer direito? Porque os bizantinos escreveram um código civil, que é o Código Civil Romano, que ele era mais importante até e mais justo do que a própria Lei das 12 Tábuas. O primeiro código romano de leis foi a Lei das 12 Tábuas, lá tudo certinho, organizado. Porém, o Código Civil Romano,
foi escrito durante o Império Bizantino, ele era mais presente, mais democrático, né? No sentido de que tornando as pessoas iguais. Então, uma das principais características, e o que pode vir a cair para nós em vestibulares, é sobre o Império Bizantino lá com relação ao seu Código Civil, seu Código de Leis. E a importância dele foi tão grande porque a maioria das democracias atuais, Estados Unidos, o próprio Brasil, o nosso código de leis, a nossa divisão de leis é baseada no princípio bizantino. Então, assim, isso é muito importante, por quê? Porque o nosso próprio Código Civil, Código de Leis, é baseado, assim, em partes ao do Império Romano do Oriente ao Império Bizantino. Belezura! Então, assim, ó, um dos principais imperadores do Império Bizantino foi o Justiniano. De cara, assim, ele já teve que lutar numa batalha, assim. Por quê? Porque o Justiniano ele investia muito em festas, em eventos, construções civis gigantescas. Então a cidade de Constantinopla era muito rica. A cidade de Constantinopla era muito rica e por esse motivo havia muita briga de bica mesmo. O que é bica? É aquelas corridas de cavalo eram realizadas com frequência e o Justiniano ele gostava disso. Porém, havia ali em Constantinopla aquela famosa política do pão e circo. Em Constantinopla havia aquela famosa prática do pão e circo. E as pessoas se revoltaram contra o governo, sobre a maneira dele governar. E foi uma revolta que durou 3 dias, os caras destruíram a cidade inteira. E o Justiniano ele formou um estado que se fortaleceu muito, que foi um estado teocrático. O estado teocrático é quando teo, Deus, crático, governo. Então, governo de Deus. Quando o Justiniano ele se aproveitou de algo que as pessoas gostavam muito e ele trouxe isso pro governo dele. Eu estou falando da religião. Justiniano ele soube trazer a religião muito presente no seu reinado. Então ele se auto-reafirmou como um discípulo de Deus para governar aquele império. Por isso um governo teocrático, onde ele se colocava como representantes de Deus na Terra, né? Não dos deuses, de Deus na Terra. Um representante de Deus na Terra, formando uma nova igreja, que era a Igreja Ortodoxa. Tanto é que a Igreja Católica ela é dividida em 2 ramos principais da Igreja Católica. A Igreja Católica é dividida em Igreja Católica Apostólica Romana, que é a do Ocidente, que a maioria das pessoas seguem, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e Igreja Católica Ortodoxa, que é no Oriente. Quem fundou essa igreja foi o Justiniano, beleza? Uma igreja ortodoxa, ela é parecida com os princípios cristãos católicos que nós estamos habituados, porém, ela é mais voltada para o Oriente, no sentido para Constantinopla, Rússia também, no contexto atual, tá bom? Então, Justiniano ele fez um governo teocrático, um Estado, uma lei, uma igreja. Então, esse aqui é o Império Bizantino. Esse de roxo aqui, ó. Roxo não, né, gente? Laranja. Laranja mais escuro. Salmão, como já diria o outro. Esse, no caso, é o Império Bizantino. O Império Romano do Ocidente é o de laranja. Beleza? E o Justiniano, ele aos poucos, ele conseguiu controlar partes do Império Romano do Ocidente. Aos poucos. Tá bom? Tranquilo? Então esse é o Império Bizantino no seu tamanho geral. Mas sempre ele foi assim? Não, depois da morte do Justiniano se perdeu-se
essa parte do Ocidente, só ficou com a parte do Oriente, que ficou do lado dos povos do Bizantino, da região bizantina. Tranquilidade total? Justiniano também se destacou como construtor da Igreja da Santa Sofia. Foi Justiniano responsável pela organização e legislação do Código Romano, chamado posteriormente de Código Justiniano. É isso que eu estou falando, tá, gente? Pode vir a cair alguma pergunta quando a gente fala de Império Bizantino, por que a gente tem que estudar isso? Ele é importante, pode vir a cair alguma coisa no vestibular? Cara, pode vir a cair alguma coisa no vestibular relacionado ao Código Civil. Porque foi o Código Civil que inspirou as atuais democracias, as atuais códigos civis e constituições de democracias contemporâneas, como Brasil, Estados Unidos, França. Elas são baseadas e inspiradas nesse Código Civil aqui formado pelo Justiniano. Beleza? Após a morte dele, outros povos começaram a invadir, né, a região bizantina ali, e dentre eles os búlgaros e os árabes. Beleza? E como é que funcionava essa questão da igreja? Como é que funcionava essa questão lá da igreja nesse contexto aí todo, gente? O que acontece? A igreja era a igreja monoteísta, cristã, porém ela era muito autoritária. Por quê? Porque quem fazia essa igreja ser autoritária era o Estado, então era o imperador. Então o imperador, já existia um Estado autoritário, mais uma forte igreja e uma presença religiosa dessa igreja ortodoxa, formou-se no Império Romano do Oriente uma monarquia teocrática. Como assim uma monarquia teocrática? Onde o rei ali, o imperador, ele tinha poder absoluto. Então o próprio imperador se garantiu poderes absolutos sobre o Estado e também sobre a igreja. Então o Império Bizantino ele cresceu muito nas mãos do Justiniano, tá? Outros imperadores que surgiram na região do Oriente não tiveram tanta presença assim quanto o Justiniano. Mas só para a gente fechar essa parte, o que cabe a nós, o que pode vir a cair em vestibulares? O que pode vir a cair em vestibular é essa questão da igreja, do Império Romano do Oriente, e também o Código Civil Romano, que foi legitimado durante o governo do Justiniano. Eu acho que isso pode vir a cair. Essa formação desse Código Civil Romano, que foi o primeiro Código Civil justo desse período da antiguidade e que ele serviu de modelo e de inspiração para várias sociedades contemporâneas. Beleza? Eu acho que isso pode vir a cair em algum vestibular aí que você for realizar. Cerquilo, certo? Tranquilo, professor? Tranquilo? Então, beleza. O povo, a religião, a gente já falou um pouquinho lá. Outra característica também do Império Bizantino foi a construção da Basílica de São Pedro, né? Sociedade patriarcal, quem governa é o homem lá e tudo mais, né? No caso, o imperador. E é lógico que não demorou muito para a Igreja Católica Romana entrar em divergência com o imperador. E dessa divergência surge a primeira cisma, a primeira grande rixa do cristianismo surge aqui. Por quê? Porque até então, quando surgiu o cristianismo em Roma, era uma igreja só. E essa igreja não tinha nome. E daí colocaram o nome dessa igreja de Igreja Católica. Vocês sabem o que significa católico em latim? Católico em latim significa universal. Então, tem esse nome Igreja Católica, porque lá no início, durante o Império Romano, eles deram esse nome por causa da religião universal, que no caso era o cristianismo. Só que a partir do século XI,
esse catolicismo ele já está dividido. A partir do século XI, acontece o cisma do Oriente, que é essa primeira ruptura da Igreja Católica. A Igreja Católica, ao longo da sua existência, ela teve algumas rupturas muito importantes. A primeira delas foi essa, que foi o cisma do Oriente, que foi a divisão da Igreja Católica em dois pontos principais. A Igreja Católica Apostólica Romana, que a maioria das pessoas no mundo seguem e aderem, e a Igreja Ortodoxa Grega. Essa Igreja Ortodoxa Grega, ela segue os princípios do cristianismo, porém, o chefe religioso, ele é um líder patriarcal. E eu acho que isso pode vir a cair para nós em vestibulares, essa questão do cisma do Oriente, por quê? Porque uns 3 anos atrás, o Papa Francisco, pela primeira vez na história, ele se reuniu com o líder da Igreja Ortodoxa. Então é um assunto que está bem em voga, né? Essa questão da Igreja Católica, no sentido de que o Papa Francisco, que é o atual Papa, se reuniu com um líder ortodoxo, coisa que não era feita há mais de 1000 anos. Então, há mais de 1000 anos, o líder da Igreja Católica Romana não sentava para conversar com o líder da Igreja Ortodoxa. E esse encontro foi realizado. Então, isso pode cair em vestibulares também, essa questão do cisma do Oriente. Beleza? Lembrando, o que foi o tal do cisma do Oriente? Foi a ruptura. O cisma do Oriente foi a ruptura entre a Igreja Católica Romana se dividindo com o Oriente, formando uma nova igreja, que é a Igreja Ortodoxa. Beleza? A arte em Bizâncio estava ligada à religiosidade, para representar a fé e afirmar sua doutrina. Tranquilo, gente? Cara, é o tal negócio. Qualquer dúvida, velho, me perguntem aí. Vocês estão com dúvida, me perguntem, pá. Tudo na paz. Eu tô ligado que vocês estão aí tomando o suquinho de vocês, na boa. Se não estão tomando o suquinho de vocês, estão tomando água ou refri. Eu tô na água, né, gente? Eu quis fazer uma parada de ficar gordo quando inventa as coisas é difícil, né? Gordo assim quando inventa as coisas é difícil. Eu inventei de ficar 2 semanas sem tomar refrigerante. Vou ficar 2 semanas sem tomar refrigerante. Cara, na primeira semana foi tranquilo. Na segunda semana já deu coceira. Mas quando passou a segunda semana, eu comecei no sábado, né? Então quando deu 2 semanas, no domingão já pus o pé na jaca já. Tomei coca a rodo, fiquei bem doido já de tomar coca. A mesma coisa doce. Doce eu falei pra minha esposa assim, ó, vou ficar 1 semana sem consumir açúcar. No final do primeiro dia já tava adoçando o chá. Então já percebo o tanto de disposição, né? Mas quarentena a gente tem que ficar inventando metas. Inventar metas. Quando a gente, já diria a Dilma, depois que você bate uma meta, você dobra a meta. Beleza? Então, assim, ó, isso tudo que a gente está falando aqui da igreja, do cisma do Oriente, do Código Civil, aconteceu no Império Romano do Oriente. Porém, cara, o Império Romano do Ocidente, meu amigo, aí a parada é mais embaixo. Aí a parada é mais embaixo, cara. Por quê? Porque no Ocidente, em Roma, propriamente dito, tava um caos. Pense num caos, cara. Crise econômica, as pessoas desempregadas e o medo do que poderia vir a acontecer. Os plebeus lá, muitos deles estavam se refugiando no campo
Então, muitos plebeus eles estavam indo para o campo mesmo, fugindo das cidades. E por que eles estavam indo para o campo? Porque muitos plebeus eles estavam com medo dos germânicos. E muitos dos plebeus eles não tinham dinheiro, mas eles iam para o campo oferecer trabalho. Então começa a surgir na Europa, principalmente no Império Romano do Ocidente, um sistema conhecido como colonato. Então no Império Romano do Ocidente, a partir do século V, começa a surgir um sistema conhecido como colonato. O que foi o tal do colonato? Era uma troca. Muitos dos trabalhadores pobres iam para o campo pedir proteção para os soldados, porque a maioria dos soldados moravam no campo. Eles iam para o campo pedir essa proteção para os soldados, mas eles não tinham dinheiro para pagar. Em troca disso, eles ofereciam trabalho. Então, a partir desse momento, forma-se o colonato. O colonato seria basicamente o seguinte: uma troca entre trabalho em troca de proteção. As pessoas iam para o campo oferecer trabalho, em troca elas ganhavam proteção. Proteção de quem? Dos militares romanos, beleza? Então, em Roma, propriamente dito, as pessoas estavam fugindo da cidade e migrando cada vez mais para o campo, num sistema conhecido como colonato, que é uma troca. Trabalho por proteção. Colonato, trabalho por proteção. Beleza? Colonato, trabalho por proteção. Aonde? No campo. Aonde que isso ocorreu? No campo, nas áreas rurais romanas, beleza? E por que as pessoas tinham tanto medo assim? Na verdade, os romanos eles estavam com medo dos germânicos. Só que tem um detalhe importante que a gente precisa comentar sobre os germânicos, que é o seguinte, cara. Haviam vários povos germânicos. Eram vários povos germânicos. Porém, cara, a gente cai no erro dos romanos. Por quê? Porque os romanos colocaram todos os povos germânicos em um único bolo, chamando os caras de bárbaros. Então os romanos, eles chamavam aqueles que estavam invadindo, eles começaram a chamar esses povos de bárbaros. Mas haviam vários povos de etnias diferentes. Mas eles começaram a ser chamados de bárbaros. Professor, mas por que eles foram chamados de bárbaros? Cara, porque bárbaro é todo aquele indivíduo que naquela época não falava a língua romana. Então por que era bárbaro? Porque ele não falava a língua romana. Ele era um estrangeiro e como ele não falava a língua romana, ele era considerado um bárbaro. Beleza? Então quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram os germânicos em sua maioria. Eram as tribos germânicas, tá? Então assim, quem eram os bárbaros? Eram as tribos germânicas. Beleza? Esses caras eram os bárbaros. Eram vários povos, dentre eles francos, visigodos, ostrogodos, vândalos, árabes, enfim, vários povos, porém para os romanos eram todo mundo chamado de bárbaro. Por isso que um dos principais fatores da crise do Império Romano do Ocidente foram as invasões bárbaras ou invasões germânicas. Beleza? Eu coloquei essa referência aqui é meio antiga para vocês aí, mas eu acho que vocês já devem ter visto em algum lugar, né? Que é o Asterix e o Obelix. O Asterix e o Obelix são uma série de tirinhas, né, que falam sobre
os gauleses, que são povos germânicos. Professor, os germânicos lá, eles são os vikings? Os bárbaros, eles são os vikings? Cara, mais pra frente, uma ramificação dos germânicos são os vikings. Então, se você, uma série que fala sobre os vikings, tem na Netflix, vale muito a pena assistir, que é a série Vikings, beleza? Mas ela não fala desse período que a gente vai estar trabalhando ainda, tá? Vai falar um período mais para frente. Se você mostrar esse desenho aqui para as pessoas mais novas, provavelmente eles nunca viram o Asterix e Obelix. Mas se você mostrar o Thor, aí sim, a referência já bate forte já nos caras quando você mostra o Thor para falar sobre os Vikings. Mas outra referência principal é o Asterix e Obelix. Para os romanos, a palavra bárbaro tinha uma conotação negativa. Eram estrangeiros não civilizados sem cultura. Vários povos, né? Godos, vandalos, saxões, eram várias tribos. Por mais que elas tinham características parecidas, elas não eram iguais. Tanto é que elas eram muito rivais entre si. Beleza? E o processo que se deu à Idade Média surge quando? Quando que surge exatamente o período que a gente conhece como Idade Média? A Idade Média, ela surge a partir de, cronologicamente falando, a partir de 476 depois de Cristo, quando tem a invasão do Império Romano pelos germânicos. Mas começa a surgir na Europa um novo tipo de pensamento, e um pensamento mais rural, voltado para o campo, que é o pensamento feudal. E esse pensamento feudal, as pessoas que estão surgindo na Europa, a partir do final do Império Romano, no período conhecido correspondente à Idade Média, que durou 1000 anos, o período conhecido como Idade Média, ele durou 1000 anos. E nesse período, em especial, o que acontece? Há uma junção de valores. Há uma união de dois valores principais da cultura romana no colonato, misturado com a cultura germânica do norte da Europa. Então, a mistura entre o colonato romano e os germânicos formam o que a gente vai ver mais para frente como sistema feudal. Beleza? Tranquilo? Então aqui está um mapinha da Europa para vocês verem mais ou menos aonde que estavam os povos os povos germânicos. Perceba que não era um povo bárbaro. Não existia um povo bárbaro. Haviam vários povos bárbaros, né? Vários povos germânicos. Os suevos, visigodos, francos, burgúndios, saxões, anglo-saxões, ostrogodos. E esses caras, eles estão para invadir Roma. E não foi difícil para eles invadir Roma. Sabe por que não foi difícil para eles invadir Roma? Porque o Império Romano ele era muito grande. E não tinha como o exército romano controlar tudo, quem entrava e quem saía. Então a maior parte dos germânicos já estavam incorporados no Império Romano. Então não foi difícil para esses caras dominarem, conquistarem os romanos. Não houve uma batalha em si. Por quê? Porque esses caras eles perceberam que era fácil entrar para fazer comércio com os romanos, e aos poucos eles foram invadindo, adentrando o Império Romano, até que eles chegam na capital Roma. Meu, daí para invadir, cara, putz, é um pulo, cara. Eles invadem Roma, saqueiam a cidade em si e determinam ali o fim do Império Romano do Ocidente, ficando só o Império Romano do Oriente. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilidade total? Ops. Então aqui, ó, é um mapinha das principais invasões germânicas, tá? Aqui a gente tem um mapinha das principais invasões germânicas, só para vocês terem uma ideia.
que os germânicos lá não eram um único povo. Isso tô deixando bem claro, tá, gente? Isso estou deixando bem claro para vocês. Os bárbaros, eles não eram um único povo. Eram várias tribos que viviam ao redor do Império Romano, que se organizaram e invadiram. Tudo ok, Vitória. Beleza. Então, assim, haviam várias tribos que invadiram o Império Romano, não tiveram dificuldade para isso. Por que não tiveram dificuldade para isso? Cara, não tiveram dificuldade porque o Império Romano, no seu finalzinho ali, já estava em crise, os soldados, muitos não recebiam salário, então eles mesmos não queriam mais defender tanto assim o Império Romano. Foi fácil para os germânicos invadirem e dominarem todo o Império, inclusive a capital Roma, beleza? Fazendo com que as pessoas elas migrassem do campo da cidade para o campo, em busca de proteção, num processo conhecido como colonato. Então, as invasões bárbaras ou germânicas, elas propiciaram o colonato, uma troca, proteção por trabalho, aonde? No campo. Beleza? Tranquilidade total. E assim, ó, dessas tribos aí germânicas, uma das mais fortes, tanto é que foi o principal reino, desse período conhecido como invasões germânicas, foi o Reino Franco. Um dos principais reinos medievais foi o Reino Franco. Por que eu estou falando isso? Porque eram vários povos, eles tinham culturas semelhantes, era uma sociedade patriarcal, eles se reuniam em época de guerra, né? Eram baseados em clãs, então eram grupos familiares, esses germânicos. E esses indivíduos formavam tribos, uma diferente da outra. Porém, cara, havia uma tribo que era muito mais forte que as outras, que foram os francos. E eles perceberam que a melhor maneira de se organizar é se eles unificassem outras tribos. E foi isso que aconteceu. Os francos, eles começaram a se organizar, expandir seu território, guerreando contra outros povos germânicos a fim de se fortalecer. E eles formaram duas dinastias muito importantes, que foi a dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia. A gente vai falar um pouquinho sobre a dinastia Merovingia nesse contexto de Idade Média. Exército controlado pela nobreza, fragmentação política. O primeiro rei franco é um cara chamado Clovis. Então, o primeiro rei franco aí é um cidadão chamado Clovis. E esse cara, ele é muito importante porque o Clovis, esse primeiro Clovis, esse carinha aqui da imagem, esse barbudão, cabeludão, ele é o primeiro rei germânico a se converter ao cristianismo. Então isso é muito importante, porque ele é o